Olá, bom dia. Esse fato que passa a relatar mexe primeiro comigo. Outro dia um homem entrou no templo e eu observei de onde estava. Ele sentou-se, tirou o boné de forma respeitosa e passou a ouvir a mensagem. Eu fiquei atento às suas reações, confesso. A princípio preocupado mais com a segurança do que com a alma dele. O homem assistiu ao culto e eu prestando atenção à palavra e nas suas reações acerca da palavra. Ninguém lhe fez o convite para aceitar Jesus. Ninguém lhe dirigiu uma palavra preocupado. Ninguém, nem eu. O que se passava na vida dele? E como está a sua alma? Tenho certeza que Deus lhe falou o coração, pois ele disse que sua palavra não volta vazia. Mas confesso, depois de analisar meu comportamento, meu erro, o nosso comportamento, intuí, estamos vazios. Ou se estamos cheios, não temos compartilhado o que temos. Acabou o culto, ninguém lhe dirigiu uma palavra, nem eu. Sim, a irmã que estava de recepcionista apertou-lhe a mão e com certeza convidou para ele voltar. Ele pegou sua bike e mergulhou na escuridão da noite, da rua, e quiçá dos seus problemas. Só então caí no meu erro, porque não fui eu até aquele homem. Escrevo esse texto com os olhos marejados. Eu estou me cobrando porque estou envergonhado de ter perdido a oportunidade. Falei com Deus que não farei mais isso. Então faço essa reflexão para mim mesmo, pois eu sou a igreja. Eu estou me perguntando, e onde estou? Onde está a igreja? Há sinais que gritam, outros sussurram. Alguns estremecem a terra, outros inquietam a consciência. Vivemos dias que os sinais que Jesus descreveu em Mateus 24 parecem manchetes constantes, guerras que não cessam, rumores que nunca dormem, nações em conflito, o amor esfriando, a fé relativizada, a verdade negociada. Tudo isso faz barulho, tudo isso gera medo, tudo isso chama atenção. Mas há um sinal que não vem acompanhado de sirenes, explosões ou comoção mundial. Ele não ocupa os noticiários, ele não viraliza nas redes, ele acontece muitas vezes nas igrejas, longe dos holofotes. Exatamente por isso é o mais negligenciado. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Enquanto o mundo pergunta, será o fim? O céu pergunta, onde está a igreja? Jesus não condicionou a sua volta apenas ao caos da humanidade, mas também à obediência de ir. Antes de falar sobre terremotos, perseguições e dores, ele apontou para a missão. Antes de falar de juízo, falou do testemunho. Antes do fim, ele falou, vá, ide. E aqui está o desconforto santo. Não é que o evangelho não esteja avançando, ele está. Mas muitas vezes avança apesar de mim, da igreja institucional, e não por causa dela. Transformamos o ide em vinde. Vem à igreja. Chamamos para dentro quando Cristo nos enviou para fora. Construímos templos, mas nem sempre construímos pontes. Defendemos doutrinas corretas, mas nem sempre carregamos corações quebrantados. É mais fácil comentar sinais do fim do que cumprir a missão do ir. Na igreja é mais confortável estudar escatologia do que praticar missiologia. Na igreja é mais simples esperar a volta de Cristo do que obedecer às últimas palavras dele. A igreja primitiva não tinha templos suntuosos, nem recursos abundantes, nem liberdade religiosa plena. Mas tinha algo que nós, às vezes, perdemos no meio da estrutura. A urgência, o ir. Eles queriam que Jesus voltaria e viviam como quem não podia perder tempo. Hoje temos meios, tecnologia, acesso à informação, liberdade em muitos lugares. E ainda assim, tantas vezes adiamos o ir
para o amanhã dentro da igreja. O problema não é a falta de obreiros apenas, é falta de disposição. Não é a ausência de recursos, é a ausência de prioridade. Não é que não sabemos o que fazer, é que muitas vezes escolhemos não fazer. Enquanto debatemos se os sinais estão se cumprindo, há povos que ainda nunca ouviram o nome de Jesus de forma clara. Enquanto discutimos datas e teorias, há línguas que nunca ouviram o Evangelho em palavras compreensíveis. Enquanto aguardamos o arrebatamento, há pessoas aguardando um mensageiro, eu mesmo, na igreja. O sinal que falta não é uma guerra maior, não é uma crise mais profunda, não é um desastre mais global. O sinal que falta é eu ir. Que a igreja volte a levar o ID tão a sério quanto leva os sinais. Talvez a pergunta mais honesta que precisamos fazer hoje não seja: Jesus está voltando? Mas sim, se ele demorasse um pouco mais, seria por minha causa? Por nossa causa? Porque o mesmo Cristo que prometeu voltar é o Cristo que ordenou ir. E o mesmo Senhor do fim é o Senhor da missão. Que o Espírito Santo nos desperte não apenas para os sinais dos tempos, mas para a responsabilidade do tempo que nos resta. Porque antes do fim, ainda há graça. Antes do juízo, ainda há testemunho. Antes da volta do rei, ainda há um ir esperando por mim obedecer. E talvez quando a igreja voltar a andar, o céu volte a dizer: agora chegou o fim.